Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Edgar Torresan aqui, professor de Biologia aqui do Colégio Évora, e cursos. Sou professor das turmas de ensino médio aqui do colégio, de primeira a terceira série, professor também do cursinho extensivo, tá? Tem um curso paralelo de Biologia também, na modalidade presencial e online. Então, professor de Biologia aí trabalhando com vocês. E hoje a gente veio aqui com uma proposta para vocês de fazer uma revisão para o vestibular da UFGD que está aí quase, A gente está chegando em outubro daqui a pouquinho, Estamos iniciando agosto, vamos para setembro, Parece que está meio ainda distante, mas tá próximo, tá? Então, hoje fazer uma revisãozinha com vocês aqui da nossa parte de Biologia, a nossa querida parte de Biologia, tá? Para vocês darem aí um plus nessa reta final aí dos estudos de vocês para o vestibular, tá? Queridos, quando a gente fala de UFGD, a gente tem uma prova com 6 questões de Biologia, Então, são 6 questõezinhas ali básicas. Geralmente são as 6 primeiras que a gente tem. Então, inicia Ciências da Natureza, as 6 primeiras ali já são de Biologia. A gente tem questões sempre com textos, tá? Então, se vocês pegarem as provas anteriores, vocês vão dar uma olhada, que as questões de Biologia sempre elas vêm com um texto informativo antes, para poder, às vezes, ajudar vocês, às vezes confundir vocês, tá? Mas tem um texto informativo ali. Muitas vezes esse texto não precisa, pra gente responder, a pergunta, às vezes ele é só mais um informe, tá? Então, é um conselho que eu gosto de dar também para os meus alunos. Pessoal, vai fazer um vestibular para vocês pouparem tempo, Até porque tempo é uma coisa que no vestibular come muito de vocês. Parte direto para o enunciado da pergunta. Lê o enunciado. Agora, se o enunciado fala de acordo com o texto, segundo o texto, com as informações do texto e seus conhecimentos, Ele fala que o texto ali vai ser importante para você responder aquela pergunta, aí vocês dão uma voltada e uma lida no texto, tá? Então, isso aí é uma diquinha que eu dou para vocês. Tá? Pessoal, e o top 5 Biologia para a prova da UFGD? A gente vai ter aqui, de acordo com o Ibope das últimas provas, a pesquisa geral aí que as últimas provas cobrou, as 6 questões das provas anteriores, a gente consegue ver uma preferência muito grande em ecologia, tá? Então, direto questões de ecologia aparecendo aí nessa provinha, principalmente voltada para a parte ambiental. A gente vai ter também uma preferência, às vezes, por saúde, algum tema relacionado à saúde, então doenças, algum sistema humano com alguma doença aparecendo ali, viroses, bacterioses, protozooses e verminoses. A gente tem genética aparecendo bastante também ali, tanto a parte de genética contas, que a gente fala, como a parte de genética molecular, Então, DNA, RNA, duplicação, replicação, Toda essa parte ali também. A gente tem botânica, também dentro do nosso top 5, e evolução. Tá? Então, os 5 conteúdos que mais aparecem na provinha da UFGD. E aí, pensando nisso, peguei a última prova deles, o vestibular 2023, e agora a gente vai fazer uma revisãozinha de algumas dessas questões, pensando nesse top 5 aqui, tá? Então, eu selecionei para vocês a questão de número 36, a número 37 e a número 40, ok? Então, se vocês quiserem a prova para acompanhar essa correção aí e também para as demais correções, que estão saindo aí, correção de história, geografia, em breve, tá tudo aí para vocês no YouTube, tá? Entra no nosso site, lá do Évora Colégio de Cursos, e aí vai ter lá uma abinha para vocês, lá documentos, PDFs, para vocês acessarem as provas, tá? A gente vai ter lá a prova da UFGD, da UFMS, da UEMS, tudo lá organizadinho para vocês. Mas para hoje, vocês vão lá, baixa da UFGD, pega lá questões de Ciências da Natureza e me acompanha aqui nessa correção, beleza? Vamos lá. Questão de número 36, pessoal. A gente vai ter uma questão que vai estar começando lá falando um pouquinho sobre Covid, tá? Então, embora a pandemia já passou, ela ainda é uma realidade aqui nas provas de vestibular, tá? Então ele vai começar ali falando para vocês, que tem as variações do SARS-CoV-2 que foram identificadas, por meio de sequenciamento genético, e aí ele fala que o sequenciamento genético investiga a presença de mutações responsáveis pelo surgimento de diferentes linhagens do vírus, Aí ele vem agora para o que ele quer, o assunto que vai tratar a questão. As mutações são um processo natural e esperado durante o ciclo evolutivo dos vírus.
Considerando os mecanismos biológicos responsáveis pelas alterações genéticas, é correto afirmar que as mutações... Aí vem a nossa perguntinha agora, né? As nossas alternativas. Pessoal, o que vocês precisam lembrar de mutações, né? A parte de genética molecular. A gente tem mutações que podem ser numéricas ou estruturais. As alterações numéricas são aquelas que alteram a ploidia, né? O número total de cromossomos de um ser vivo. A gente vai ter aqui a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, né? A gente vai ter aqui as síndromes sexuais, né? Turner, a gente vai ter Klinefelter, a gente vai ter ainda supermacho, superfêmea, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, tá? Então a gente tem aqui síndromes que alteram o número de cromossomos. Agora, quando a gente fala das mutações estruturais, a gente está falando de uma mutação que vai estar alterando ali a parte de genes, tá? Vai alterar a estrutura de um cromossomo. Então a gente também fala que as mutações estruturais, a gente fala que são mutações gênicas, tá? E dentro dos vírus, como o vírus não tem cromossomo, ele vai estar sofrendo apenas esse tipo de mutação aqui, tá? Mutação gênica. Ainda sobre as mutações, a gente pode ter essas mutações induzidas. Então existe a indução de mutações, e aí a gente vai ter lá aqueles agentes que a gente chama de agentes mutagênicos, que aí dentro a gente vai ter, né, raios X, raios gama, alguns alimentos, né? A gente tem alguns corantes artificiais, alguns acidificantes aí, que são agentes mutagênicos, né? Alguns conservantes, tudo, que são as mutações induzidas, vai induzir aquela mutação a acontecer. E a gente tem as mutações espontâneas, que acontecem diariamente no nosso corpo, que acontecem diariamente nos casos dos vírus, tá? Então, os dois tipos de mutações. E o que é importante a gente extrair disso, galera? É que essas mutações, ambas, são aleatórias, tá? Então, são mutações que a gente não tem o controle sobre elas. Ah, professor, mas e a mutação induzida? Eu consigo induzir uma mutação. Só que mesmo você induzindo, você não tem controle de qual ponto vai ser mutado. Qual ponto vai ocorrer essa mutação, tá? A gente tem, né, muitos compostos, já que a gente sabe, que conseguem induzir mais uma mutação do que outra. Mas a gente nunca tem um controle sobre isso. Então, por mais que a mutação seja induzida, ela ainda vai ser aleatória. A gente ainda não controla qual parte vai sofrer a mutação em si. Ok? Então, sempre aleatório. E por ser aleatório, pessoal, essa mutação, ela pode acarretar em problemas como não pode, tá? Por exemplo, se a gente tem uma mutação em um indivíduo, né, que vive num ambiente frio, se ele sofre uma mutação e agora ele vai ter uma ausência total de tecido adiposo, não total, né, mas uma redução no tecido adiposo e uma ausência nos pelos. Essa é uma mutação que vai prejudicar a sobrevida desse indivíduo. Se prejudica, a gente tem aqui uma mutação prejudicial. Ela pode ser prejudicial. Do mesmo jeito que pode ser uma mutação benéfica, né? Então ele pode, às vezes, ter uma mutação que vai aumentar a camada de tecido adiposo e a proporção de pelos. Ele consegue ficar mais aquecido. Caso o ambiente esfrie mais, ele tem uma vantagem em relação aos demais indivíduos da sua espécie. Então, uma mutação benéfica. E a gente ainda vai ter as mutações indiferentes, que vão gerar uma característica que para aquele indivíduo tanto faz como tanto fez. Não está favorecendo a sobrevida dele, mas também não está prejudicando a sobrevida, tá? Então, mutação, pessoal, ela pode ser desses três tipos, né? Além de ser aleatória, a gente não sabe qual que vai ser o desenrolar daquela mutação até que a gente efetivamente veja ela, ok? E uma outra coisa importante aqui sobre mutações é que existem as chamadas mutações silenciosas. O que seriam as mutações silenciosas? É quando você sofre a mutação, tem uma alteração no material genético, mas você não vai alterar o aminoácido que foi sintetizado. E aí tem que lembrar daquela partezinha de genética molecular, de que o código genético ele é degenerado. O que isso significa, pessoal? Se eu tenho uma sequência, uma trinca, um códon de bases nitrogenadas, A, U, C, e ele vai sintetizar um aminoácido, vamos supor aqui que é uma leucina que ele está sintetizando. Se ele sofre uma mutação nesse U, e esse U vai ser trocado por um G, agora a gente vai ter A, G, C. Então ocorreu uma mutação, ocorreu uma troca no material genético. Mas vamos supor que esse AGC também sintetiza uma leucina.
Isso daqui, pessoal, configura uma mutação silenciosa. Porque eu mudei o material genético, mas o cerne, né, o aminoácido que vai ser sintetizado daqui, não ocorre a mudança, tá? Então, outra partezinha importante de mutações que vocês têm que ter em mente para ir para o vestibular, tá? Mas vamos agora para as alternativas depois dessa revisão sobre mutações aí, para a gente identificar aí os erros. Na letra A, pessoal, ele fala que mutações são modificações que ocorrem na estrutura do material genético, ok, e podem ser transmitidas para outras gerações. Beleza. Se for uma mutação que acontece em células germinativas, pode sim ser transmitida, tá? E aí ele vem, nesse caso, provoca uma mudança no fenótipo do indivíduo. Pessoal, olha a genética aí. Vamos lembrar o que é fenótipo. É o genótipo, né, a parte gênica, manifestada. Então é o genótipo manifestado, genótipo mais o ambiente. É o que a gente visualiza. E aí ele está falando, ó, que provoca uma mudança no fenótipo, ou seja, sempre vai ter uma mudança fenotípica? Não, tá? Lembra, não é sempre benéfica ou maléfica. Pode ser indiferente, pode ser uma mutação silenciosa, que vai ser passada também para gerações, tá? Mas que eu não vou mudar o fenótipo, eu não vou ter ela sendo aparente, ok? Então, descarta essa letra A aí. Letra B. Mutações gênicas são alterações que acontecem no material genético de forma espontânea ou induzida. Beleza, espontânea ou induzida. Sendo assim, não favorecem a adaptação e a evolução das espécies. Pessoal, esse não aí ele está afirmando que sempre não vai favorecer, tá? Só que ele pode não favorecer, como ele pode favorecer, como ele pode ser indiferente, como ele pode desfavorecer, tá? Então, ele pode ter esses três caminhos aí. Então, tira essa letra B também. Não pode afirmar que sempre não vai favorecer, tá? Na letra C, podem ocorrer naturalmente, beleza? Quando o material genético não se replica de maneira adequada, ok, seria uma mutação espontânea. Entretanto, algumas influências externas também podem causar mutações, como é o caso da radiação, sim, a qual pode ocasionar a perda de trechos de DNA, um tipo de mutação conhecido por inversão. Pessoal, a gente tem essas mutações gênicas aqui, as estruturais, a de inversão, né, a de deleção, a de adição e a de translocação, tá? Os nomes são muito sugestivos. Deleção, deleta, que é o que ele está falando aqui, ó, perda de trechos de DNA. Seria deleção, então a gente já tira dessa letra C, tá? Então, deleção, perda de material genético. Adição, adiciona, é uma mutação que adiciona material genético, tá? Inversão, que é o que ele traz ali, inverte a sequência. Então, eu vou pegar uma sequência que existe e vou inverter esse pedaço, tá? E a translocação é quando eu tenho um pedaço de um trocando com um pedaço de outro cromossomo, tá? De outro fragmento de DNA. Vou translocar esses pedaços, beleza? Então, tira essa letra C aí já, que ele fala que a perda vai ser inversão. Então, tá errado. A D. Mutações espontâneas e induzidas acontecem em todas as células. Beleza. E se desenvolve na falta de qualquer agente químico ou físico. Não, pessoal, eu posso ter, no caso das induzidas, o agente químico e físico atuando ali. Senão, ela não vai acontecer. Por isso que ela é induzida. Eu tenho um agente que está induzindo aquela mutação a acontecer. Beleza? Então, tira. Só nos resta a letra E. Mas vamos conferir ela aí. Mutações silenciosas provocam mudanças no DNA, mas o códon alterado é responsável por codificar o mesmo aminoácido, não provocando alterações na proteína. Fechou, tá linda, perfeita e maravilhosa para nós, tá? Justamente o significado de mutação silenciosa. Então, para a questão de número 36, a gente assinala aí a letra E como resposta, tá? Pessoal, vamos para 37 agora. Na questão 37, a gente vai ter uma questão de ecologia. Ele vai trazer um texto para vocês aí gigante, né? E aí ele vai agora direto lá pro enunciado, lembra da dica que eu dei para vocês? Pula pro enunciado. E aí ele tá falando lá, o que ocorre no caso dos rios amazônicos contaminados por mercúrio e que leva às recomendações feitas sobre o modo de consumo da pesca é o processo de bioacumulação. Sobre esse processo, é correto afirmar que as substâncias ingeridas, aí vem as alternativas. Vocês viram, pessoal? Eu não preciso ler o texto para saber o que vai falar. Ele está falando sobre bioacumulação. E ele está pedindo para eu afirmar algo sobre a bioacumulação.
Eu não preciso ler o texto para isso. A não ser que agora, nas nossas alternativas, ele dê alguma informação para nós de que eu tenho que voltar no texto, tá? Mas, a princípio, a gente mantém aqui sem ler o texto. E o que seria bioacumulação, pessoal? Ou também chamado de magnificação trófica, tá? Eu vou ter um composto que ele é tóxico, ou seja, ele não é metabolizado pelo corpo dos animais e dos seres vivos, e esse composto se acumula no corpo daquele animal. E o que a gente vai ter? Vamos supor que eu tenho aqui o mercúrio, né, o Hg, que foi liberado no ambiente. Eu vou ter algas aqui, por exemplo, absorvendo 0,0016 gramas desse mercúrio. Então é uma fração muito pequena, correto? Mas, pessoal, a gente vai ter um caracol. E esse caracol vai comer 5 algas ali. 5 pedaços de alga que tem essas 0,016 gramas. Tá? Nesse caracol, agora, o nível de mercúrio aumenta. Vai para 0,08 gramas. Aí eu tenho um peixe pequeno, que vai comer 5 caracóis desse. Aí agora o nível de mercúrio nele vai para 0,04 gramas. Eu tenho um peixe grande que se alimenta dele, do menor. E aí ele come 5, por exemplo, também. Agora eu tenho 0,2 gramas. E agora eu vou ter uma garça que vai se alimentar desse peixe, de 5 desses peixes. E agora na garça eu tenho 1 grama de mercúrio. Tá? Então o processo de bioacumulação, eu estou acumulando um composto, né, ao longo de uma cadeia alimentar. Né? Por isso que o nome é magnificação trófica. A gente magnifica um composto trófica porque é na cadeia trófica, na cadeia alimentar que isso vai se acumulando. E o que a gente extrai daqui, pessoal? Que níveis mais elevados da cadeia alimentar, né, níveis tróficos maiores, consumidores secundários, terciários, os carnívoros, né, de primeira, de segunda ordem, vão ter mais quantidades desses compostos tóxicos no seu organismo do que os demais, tá? Do que os níveis mais baixos, beleza? Então é isso que a gente extrai da bioacumulação. Vamos para as alternativas então, né? É correto afirmar que substâncias ingeridas, letra A, como mercúrio, são metabolizadas? Não, pessoal, o mercúrio é substância tóxica, então ele é não metabolizado. Logo, a gente descarta a letra A. E aí a gente já pode pular para D e para E, que está falando também que é metabolizado, né? Ele começa como mercúrio é metabolizado, aí como mercúrio é metabolizado. Então o mercúrio não é metabolizado, por isso que ele se acumula no organismo, tá? Ele não vai ser eliminado do nosso corpo. Então a gente descarta A, D e E já. A gente fica aí com a B e a C, que estão falando que essas substâncias ingeridas e não metabolizadas como mercúrio, vamos na B primeiro, acumulam-se nos tecidos dos seres vivos e aumentam suas concentrações dos primeiros aos últimos níveis da cadeia alimentar, com maiores concentrações em carnívoros. Beleza, essa já é a nossa resposta correta. Ela está conceituando exatamente o que acontece no processo de bioacumulação, tá? A C, na verdade, ela está errada, porque ele começa, né? Não metabolizadas, como mercúrio, acumulam-se nos tecidos dos seres vivos e diminuem suas concentrações dos primeiros aos últimos. Então, uma palavrinha ali, que na C falou diminui e na B falou aumenta, tá? Então, a gente fecha com a letra B para nossa questão 37, porque na bioacumulação isso vai aumentar nos demais níveis da cadeia, ok? E para a gente finalizar a nossa revisãozinha de hoje, vou fazer com vocês a questão de número 40, que está trabalhando sobre evolução, tá? E aí a questão, ele fala ali, né, da seleção sexual da barata Blatella germânica, tá? Vem levando as mudanças de comportamento dos machos dessa espécie, que vem secretando mais maltotriose, que é um oligosacarídeo, né, mais leve, que leva mais tempo para converter em glicose, e copulando com mais rapidez. Com base na teoria da evolução de Darwin, assinale a alternativa que descreve corretamente o processo de seleção natural que vem ocorrendo com a barata na espécie mencionada. Pessoal, então aqui ele está falando de Darwin. Se ele está falando de Darwin, a gente tem que lembrar do Lamarck, para a gente não correr o erro de ver alguma alternativa e pensar que é Darwin, mas na verdade é Lamarck, tá? Então quando a gente fala de Lamarck, o ser vivo está escolhendo a sua evolução. Ele decide que ele quer evoluir, tá? Então, Lamarck é dessa forma. Tanto é que ele fala da lei do uso e do desuso. Quanto mais ele usa um determinado órgão, mais ele se desenvolve. Quanto menos ele usa, mais ele atrofia, tá? E aqui a gente vai ter também naquela parte de herança dos caracteres adquiridos, tá?
Tudo que acontece em vida com aquele ser vivo, ele passa para os seus descendentes, mesmo que isso não aconteça em células germinativas, tá? Agora, quando a gente fala do Darwin, a gente está falando do mais adaptado, do ambiente, né? Por isso que Darwin fala de seleção natural. O ambiente seleciona aquele que é mais apto para viver naquele momento, naquele ambiente, tá? Isso que é seleção natural. Por que naquele momento, naquele ambiente? Porque se o ambiente muda, a pressão de seleção natural, ela muda também. E se a seleção natural muda, aquele indivíduo que estava apto para um ambiente pode não estar mais apto agora, ok? Então a gente também tem isso acontecendo aí. Mas tá, ele falou ali da barata e aí a gente ficou um pouco com dúvida. Nesse caso, a gente vai ter que dar uma voltadinha ali no texto. E o que ele está falando no texto ali? Que o macho, ele produz uma secreção açucarada, né, de maltose, para poder atrair a fêmea. Ele produz e secreta essa substância para a fêmea poder ir lá atrair e ocorrer a cópula, ocorrer a reprodução, tá? Só que agora tem uma tendência das fêmeas não se atraírem mais por esse composto. Porque foi utilizado durante muito tempo no controle de pragas uma versão tóxica dessa glicose. Então uma isca, ele coloca ali isca tóxica, contendo glicose. Então a barata, quando ela consumia aquela isca tóxica, ela morria, certo? Então a gente teve uma seleção aí acontecendo. Que tipo de seleção foi essa? Agora a gente vai para as alternativas. Na letra A, dentre a variabilidade genética da população de baratas, as que possuem aversão filogenética à glicose se alimentam com uma frequência maior ou nula da isca tóxica, possibilitando que sobrevivam por mais tempo, tendo maiores possibilidades de deixarem descendentes férteis. Pessoal, foi isso que aconteceu, né? Ele fala que está tendo problema ali do macho não conseguir mais copular com a fêmea, porque a fêmea não se sente mais atraída por essa glicose. E aí foi justamente isso. Conforme você tinha as baratas consumindo a isca tóxica, elas morriam. Aquelas que nasciam geneticamente com uma aversão àquela glicose, não consumiam essa glicose. Logo sobreviviam, né? E aí o macho que produzia a glicose ficava sem reproduzir. Porque se ele reproduz a glicose, a fêmea não vai se sentir atraída por aquilo. Ela vai ter aversão àquela glicose produzida. Logo, não vai ocorrer cópula, tá? Então a letra A já está corretíssima aí. Mas vamos anular as outras alternativas, né? Para a gente ter certeza da nossa letra A. É sempre bom fazer isso, né? Anular as outras alternativas. Na letra B, baratas que se alimentam da glicose de isca tóxica desenvolvem um fator de rejeição. Olha a palavrinha, pessoal. A barata desenvolve. O que isso dá a entender? Que a barata escolheu desenvolver a rejeição. Se ela decidiu escolher essa rejeição, a gente vai ter aqui a teoria de Lamarck, tá? Porque se o organismo se desenvolve... Olha, toda vez que ele fala o organismo se adapta, o organismo se desenvolve, a gente está falando de palavras, frases que para um vestibular nos remete à teoria de Lamarck. Porque vem a parte do ser vivo estar consciente de que ele está evoluindo e querer evoluir para aquele lado, né? Sendo que, na verdade, é aleatório. Então, descarta essa letra B por causa dessa parte do desenvolvem o fator de rejeição, tá? Na letra C, baratas que apresentam um fator de resistência à toxina tornam-se capazes de sobreviver ao ingerir a glicose, gerando um fator de rejeição a essa. Pessoal, ele está falando que a barata tem uma resistência à toxina e vai ingerir a glicose. Se ela é resistente à toxina, ela vai continuar ingerindo, correto? E se ela vai continuar ingerindo, por que ela não vai deixar de copular com o macho que produz essa glicose? Ok? Então não bate, certo? Porque quando a gente observa a situação, o macho produz a glicose e a fêmea não está mais consumindo. Ela não quer mais aquela glicose. Então, ela não adquiriu uma resistência, tá? E ele ainda falou aqui que ela tá resistente e aí ela consumiu e depois que ela consumiu, ela tá rejeitando. Então, olha a redundância da questão, tá? E tá falando que se ela tá resistente, por que ela vai desenvolver rejeição? Porque ela tem uma resistência. Agora, se ele falasse que, não, ela não tem a resistência, e aí vai ter um outro mecanismo aí evolutivo, né, aleatoriamente desenvolveu rejeição, aí sim. Mas ele fala aqui que ele tem resistência, e essa resistência levou
a desenvolvimento da rejeição. Então a gente tira essa letra C aí de cara também. A letra D. Baratas foram criadas para serem facilmente adaptáveis, e em especial indivíduos da espécie Blatella germanica têm uma esperteza fora do comum, o que lhes garante desenvolvimento de um comportamento mais fortalecido para o meio que vivem. Pessoal, aqui ele está falando também puramente de Lamarck, né? Aí, ó, foram criadas... Primeiro, baratas foram criadas. A barata não foi criada, ela surgiu aleatoriamente da genética. Tem um ancestral comum com os demais insetos. Tá? E aí ele fala que para ser facilmente adaptável, ela fala que ela tem uma esperteza fora do comum, e aí ela consegue se adaptar no meio que ela vive. Né? Tudo isso é Lamarck, ok? Então tira a letra D. E aí, no caso da Blatella germanica, ocorre variabilidade e seleção em nível cultural. Como assim cultural, né? Aí vamos lá, olha que ele continua falando. Ao viverem em sociedade, baratas dessa espécie aprendem a discriminar machos com características mais adaptativas ao meio, com base no valor calórico presente nos que fornecem. Gente, nada a ver. Olha só, discriminar machos com características mais adaptadas. Gente, quando a gente fala de reprodução, a fêmea tende a escolher o macho mais adaptado. Por quê? Ela quer ter uma prole adaptada para o meio, tá? Então, nada a ver essa situação também. Tira essa letra E. A gente fica na 40 com a A mesmo, tá? Como resposta. Ok, queridos? Então, finalizamos aqui a nossa revisão rápida. Trouxe para vocês 3 dos conteúdos, né, do nosso top 5 aqui. Falei um pouco de genética, um pouquinho de ecologia e um pouquinho de evolução aqui hoje, tá? Mas vocês podem continuar aí estudando os demais conceitos desse top 5 aqui, beleza, pessoal? Qualquer coisa aí, escreve nos comentários, eu vou tentar responder aí se alguém tiver alguma dúvida. Fiquem à vontade, tá? Obrigado pela atenção de vocês, falou e tchau!